Rosalind tinha apenas 30 segundos. 30 segundos antes que o juiz batesse o martelo. E ela perdesse tudo. A mansão, as terras, tudo que seu falecido marido Edmund havia deixado para ela. 6 meses antes, Edmund Ashford havia falecido após uma febre devastadora. Deixou para trás uma jovem viúva de apenas 23 anos e um cunhado ambicioso chamado Roderick. O mesmo Roderick que agora estava no tribunal, sorrindo como uma serpente satisfeita, prestes a roubar tudo dela com documentos falsificados. O juiz folheou os papéis com dedos manchados de tinta. Sua voz grave preencheu cada canto da sala. A petição apresentada pelo Sr. Roderick Ashford alega que a Sra. Rosalind Ashford obteve a propriedade das terras de Thornwood através de meios fraudulentos. Rosalind sentiu os olhares como pequenas agulhas em sua nuca. A galeria sussurrava veneno. Todos já haviam decidido que ela era culpada. E então veio a sentença. Este tribunal está inclinado a conceder a petição do Sr. Ashford. As terras de Thornwood serão transferidas em 30 dias. O martelo se ergueu. Na galeria, Roderick já se levantava, o sorriso de vitória no rosto. E então, as portas do tribunal se abriram. O som de passos firmes contra o piso de mármore fez com que todas as cabeças se voltassem. Um homem alto atravessou o corredor central com a autoridade de quem está acostumado a ser obedecido. Esta sentença não pode ser executada, declarou ele, a voz cortando o silêncio como uma lâmina. O juiz franziu o senho. E quem ousa interromper após o veredicto desta corte? Sou Thaddeus Blackwood, Duque de Eldridge, e trago em mãos um documento que exige revisão imediata deste caso. Um murmúrio percorreu a galeria. O Duque de Eldridge, um nome que carregava peso suficiente para fazer o próprio juiz endireitar a postura. O Duque depositou um envelope lacrado diante do juiz. O selo de cera vermelha exibia as armas da família Ashford. O testamento original de Edmund Ashford, assinado em minha presença, selado com o lacre pessoal do falecido e guardado em meu cartório particular por expressa vontade dele. O rosto de Roderick perdeu toda a cor. Longos minutos se passaram enquanto o juiz examinava o documento. O silêncio na sala tornou-se sufocante, denso como névoa de inverno. Este selo parece autêntico, murmurou o juiz. Este tribunal suspende a execução do veredito por 60 dias. Roderick se levantou de súbito. Isso é absurdo. A sentença já foi dada, mas era tarde demais. Mas quem era esse homem que apareceu como um anjo salvador? Na sala de espera do tribunal, o Duque revelou a verdade a Rosalind. Edmund era meu amigo, um dos poucos verdadeiros que tive. Quando soube de sua morte, planejei vir imediatamente. Mas havia algo mais. Algo que ele não dizia. Por trás daquela fachada de nobreza, havia um homem com suas próprias cicatrizes. Anos antes, Roderick havia tentado destruí-lo também. Apresentou-lhe uma mulher, uma atriz contratada para comprometê-lo e chantagear sua família. Edmund descobriu a trama e o salvou. Edmund me fez prometer que, se algum dia ele precisasse de ajuda, eu estaria lá. Não tive chance de retribuir enquanto ele vivia, mas posso ao menos proteger o que ele mais amava. O Duque não ofereceu apenas proteção legal. Ofereceu algo mais perigoso. Proteção de sua própria reputação. Minha irmã mais nova precisa de uma dama de companhia. Ofereço-lhe o cargo. Você residiria em minha propriedade pelo período de 6 meses, sob a proteção do nome Blackwood. Rosalind hesitou. Está me oferecendo caridade, Vossa Graça. Estou lhe oferecendo uma estratégia. Roderick não vai desistir. Ele perdeu esta batalha. Não há guerra. E enquanto a senhora estiver sozinha em Thornwood, será um alvo fácil. Era verdade. E ela sabia disso. Então, porque não tinha outra escolha, estendeu a mão. Aceito. A mansão do Duque de Eldridge parecia saída de um conto de fadas.
Torres de pedra cinzenta, jardins geométricos, campos que se estendiam até onde a vista alcançava. Mas o próprio duque era um mistério. Cortês, mas frio. Respondendo a perguntas com monossílabos. Era como se uma muralha invisível o cercasse. Sua irmã Genevieve era o completo oposto. Efusiva, alegre, falante. Ela recebeu Rosalind de braços abertos. Tadeus me contou tudo. Bem, não tudo. Ele nunca conta tudo, mas o suficiente. Estou absolutamente encantada por ter companhia. Pela primeira vez em meses, Rosalind sentiu algo em seu peito afrouxar. Os dias se transformaram em semanas. Rosalind encontrou refúgio na vasta biblioteca. Milhares de livros, poltronas de couro, uma lareira que crepitava mesmo nas tardes mais amenas. Foi lá que o duque começou a aparecer. Conversas breves que se tornavam longas. Silêncios que não eram mais desconfortáveis. Edmund costumava me ler poesia antes de dormir. Ela confessou uma tarde. Os traços dele suavizaram. Ele falava muito de você em suas cartas. Dizia que havia encontrado alguém que tornava a vida mais luminosa. Algo passou entre eles naquele momento. Uma conexão que nenhum dos dois esperava. Mas a paz não duraria. Roderick não era homem de aceitar derrotas. Uma carta chegou. O selo era inconfundível. As palavras saltaram do papel como serpentes. Acusações veladas, insinuações sobre a convivência íntima de Rosalind com o duque, ameaças de tornar públicas certas descobertas sobre sua conduta. A carta terminava com uma exigência simples. Abra mão de Thornwood voluntariamente ou destruirei sua reputação de uma vez por todas. Quando o duque leu a carta, havia ali uma fúria fria que Rosalind nunca vira antes. Aquele maldito! Ele sussurrou. O duque decidiu contra-atacar. Organizou o baile de outono da propriedade, uma tradição familiar, mas também uma oportunidade. Vamos mostrar à sociedade que você não tem nada a esconder, explicou Genevieve. Na noite do baile, Rosalind desceu a escadaria em um vestido azul profundo. 1000 velas iluminavam o salão. Uma orquestra tocava. E lá estava ele, ao pé da escada, impecável em seu traje de gala. Posso ter a honra da primeira dança? Murmúrios percorreram a multidão. O Duque de Eldridge raramente dançava. E jamais abria um baile com uma convidada. A valsa que se seguiu foi como flutuar. Por aqueles breves minutos, nada mais importava. Apenas aquela dança. Apenas aquele momento. Mas Roderick estava lá, escondido entre os convidados, esperando o momento certo. Quando a última dança foi anunciada, Genevieve apareceu ao lado de Rosalind, a face pálida. Precisa vir comigo. Agora. Em uma antessala, Roderick as esperava. Aquele sorriso de serpente no rosto. Cunhada. Que prazer encontrá-la. Ele ergueu um maço de papéis. Cartas muito interessantes. Cartas que, se publicadas, confirmariam todos os rumores sobre sua relação imprópria com o duque. Isso é mentira! Rosalind gritou. Falsificação é uma arte, querida. E eu me tornei um mestre. A sociedade já está predisposta a pensar o pior de você. Essas cartas apenas confirmarão o que todos querem acreditar. A porta se abriu com força. O duque entrou como uma tempestade. Saia da minha casa. Roderick não se abalou. Chegou bem a tempo, Tadeus. Estávamos discutindo o futuro de sua protegida. Sei exatamente o que estava fazendo. Tentando a mesma chantagem patética de sempre. E então o duque revelou sua carta na manga. Literalmente. Depoimentos do tabelião que você subornou, registros de pagamentos e uma carta muito interessante de uma certa atriz que você contratou há anos. Roderick empalideceu. Você está blefando. Teste-me. O duque respondeu, gelo puro na voz. Roderick recuou, mas suas últimas palavras foram veneno. Isso não acabou. Vocês dois vão pagar por isso. Quando Roderick partiu, batendo a porta, silêncio que permaneceu estava pesado demais.
Rosalind percebeu que estava tremendo, e então os braços do Duque a envolveram. Foi apenas um abraço, nada além de conforto oferecido a alguém em aflição. Mas para Rosalind, ali, naquele momento, significou tudo. Ela enterrou a cabeça em seu peito e chorou toda a tensão, todo o medo, toda a solidão dos últimos meses. Ele não disse nada, apenas a segurou enquanto a tempestade passava. Mas havia algo que o Duque ainda não havia contado. Preciso contar algo, algo que deveria ter contado antes. Rosalind o encarou. O quê? O testamento que trouxe ao tribunal. Havia mais nele do que revelei ao juiz. Edmund descobriu, pouco antes de morrer, que você descende de uma linhagem que a liga a propriedades muito maiores. A respiração dela acelerou. Terras que foram tomadas de sua família há 2 gerações por meio de trapaças. Terras que agora pertencem, legalmente, a Roderick. A revelação atingiu Rosalind como um raio. Não era apenas sobre Thornwood. Nunca fora. Roderick estava protegendo um crime de família que passara de pai para filho. Então, todo esse tempo, ele não estava apenas sendo ganancioso. Ela sussurrou. Estava escondendo a verdade. E então, Rosalind encontrou a prova que faltava. Estava organizando documentos no escritório do Duque quando um envelope escorregou de dentro de um livro de contabilidade. A caligrafia era inconfundível. Roderick. Era uma carta ao pai dele, de 15 anos antes. Nela, Roderick descrevia em detalhes como havia subornado um cartorário para alterar os registros de propriedade. Nomes, valores, datas. Uma confissão completa, escrita com a arrogância de quem jamais imaginou ser descoberto. Edmund encontrou isto. O Duque disse quando leu a carta. E guardou, esperando o momento certo. Ele sabia que Roderick tentaria algo um dia, e nos deixou a arma para detê-lo. Mas a vitória teria um preço. Roderick contra-atacou com acusações de conspiração. Alegou que Rosalind e o Duque haviam forjado documentos para destruí-lo, que a viúva havia seduzido o Duque. A sociedade devorou cada palavra. Precisamos nos separar, o Duque disse, evitando encará-la. Publicamente. Enquanto estivermos juntos, os rumores continuarão. Então é isso? Depois de tudo? É a única forma de proteger você. Rosalind quis protestar, mas sabia que ele estava certo. Por ele. Por Genevieve. Por todos que seriam arrastados junto com ela. Na manhã seguinte partiu para Thornwood, sozinha. As semanas em Thornwood foram as mais longas de sua vida. Na segunda semana, notou um homem observando a propriedade do alto da colina. Desapareceu quando ela se aproximou. Na terceira semana, uma carta chegou sem remetente. Você não está segura em lugar nenhum. As noites se tornaram mais longas. Cada ruído a fazia sobressaltar. Cartas de Genevieve chegavam com palavras de encorajamento. O Duque escrevia raramente. E quando o fazia, suas cartas eram breves, formais, desprovidas de qualquer calor. Rosalind dizia a si mesma que era melhor assim. Mas as noites eram longas. E nos sonhos, era sempre ele quem aparecia. O segundo julgamento foi marcado para o final do outono. O mesmo salão, o mesmo juiz, a mesma galeria repleta de rostos ávidos por espetáculo. Mas desta vez, o Duque não. Carregava apenas um documento. Carregava uma pasta inteira de provas. Testemunha após testemunha se levantou. O tabelião que Roderick subornara confessou tudo. Documentos antigos. Provaram a fraude contra a família de Rosalind. E, por fim, a carta que ela encontrara foi lida em voz alta, revelando a conspiração nas próprias palavras de Roderick. Cada revelação foi um golpe. A galeria, que antes a julgava, começou a se voltar. E então veio o veredito. O juiz se levantou, sua expressão carregada de solenidade. Este tribunal declara Roderick Ashford culpado de fraude, falsificação de documentos,
chantagem e conspiração. O martelo bateu. Além disso, reconhece a senhora Rosalind Ashford como herdeira legítima não apenas de Thornwood, mas das propriedades adjacentes indevidamente tomadas de sua família. O som de algemas foi a melodia mais doce que Rosalind já ouvira. A antessala do tribunal estava vazia quando ele a encontrou. Rosalind virou-se ao ouvir a porta se fechar, e então ele estava ali. Ela atravessou a distância entre eles em passos rápidos e o abraçou com uma força que deveria tê-la envergonhado. Ele a abraçou de volta. Acabou, sussurrou ele contra seus cabelos. Finalmente acabou. Graças a você. Graças a nós. Ela se afastou o suficiente para encará-lo. E agora? O Duque a estudou com intensidade. Agora eu gostaria de fazer algo que deveria ter feito há muito tempo. Em vez de responder, ele se inclinou e a beijou. Foi um toque breve, quase casto, uma promessa mais do que uma declaração. Quando se separaram, ele segurava sua face entre as mãos. Sei que é cedo. Sei que a sociedade vai falar. Mas não. Me importo mais com o que a sociedade pensa. Só me importo com uma coisa. O quê? Se você me quer. Não como protetor. Não como aliado. Como mais. Meses depois, em uma tarde de primavera, Rosalind caminhava pelos jardins de Thornwood, quando um criado trouxe a carta final. As terras de sua família estavam oficialmente restauradas. Roderick havia desistido de seus recursos. A batalha finalmente terminara. Braços a envolveram por trás. Boas notícias? Perguntou Tadeus, apoiando o queixo em seu ombro. As melhores. Então por que está chorando? Ela se virou nos braços dele. Porque estou feliz. Porque, pela primeira vez em muito tempo, acredito que mereço ser feliz. O casamento aconteceu no verão seguinte, nos jardins da mansão Blackwood. Genevieve chorou durante toda a cerimônia. Os criados aplaudiram, e quando o duque beijou sua esposa diante de todos, a sociedade finalmente teve algo sobre o que falar que não fosse escândalo. Uma história de justiça, uma história de redenção, uma história de amor que começou com um testamento e terminou com uma promessa. E em Thornwood, o retrato de Edmund permanecia sobre a lareira, observando com um sorriso sereno a felicidade que ele havia ajudado a construir. Se você ficou emocionado com essa história de justiça, redenção e amor verdadeiro, deixa aquele like e se inscreve no canal. Ativa o sininho porque toda semana tem história nova que vai mexer com seu coração. Comenta aqui, embaixo. Qual foi a parte que mais te emocionou? O momento que o Duque chegou no tribunal? A descoberta da verdade? Ou o final feliz? Compartilha com aquele amigo que adora uma boa história. E já corre para assistir a próxima. Tenho certeza que você vai amar.